Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo ao longo desse dia. Qual é o antídoto para o pecado? Pode um cristão se declarar santo e viver na prática do pecado? A palavra de Deus nos diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João declara aqui que todos nós somos pecadores. A Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, um cristão genuíno e verdadeiro, ele se reconhece pecador e necessita da graça de Deus sobre a sua vida. João continua declarando: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É aí que a misericórdia de Deus é derramada. Quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós nos reconhecemos dependentes da graça de Cristo Jesus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus é derramada sobre aquele que reconhece Jesus Cristo como o seu suficiente Salvador, porque todos pecaram. E nós não conseguimos ser limpos do pecado se nós não estivermos em Cristo Jesus, que foi aquele único que pisou nessa terra e não cometeu pecado algum. Mas João continua declarando aqui: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O cristão, ele deve buscar viver uma vida santa, longe do pecado. Mas João sabe que a nossa natureza pecaminosa ainda é latente em nosso ser. Então ele declara: se porém alguém pecar, ou seja, o pecado na vida de um cristão é apenas um deslize, um escorregão. Mas se ele pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai. E esse intercessor se chama Jesus Cristo, o justo. Nós temos duas naturezas falando dentro de nós: a natureza da carne e a natureza do Espírito. Quando nós passamos a nos alimentar da natureza do Espírito Santo, ele falará mais alto e nos levará para uma vida santa. Mas nós temos que tomar cuidado quanto à natureza pecaminosa, porque se eu me alimento do pecado, ela falará mais alto. Se eu me alimento do Espírito, reconheço que eu sou pecador e confesso os meus pecados e me arrependo genuinamente, a natureza do Espírito falará mais alto e a santificação passa a se tornar um processo na minha vida, no qual o único destino é a vida eterna, diante de Deus, nos braços do Pai. Que Deus abençoe seu dia, que você sinta intensamente o amor de Deus, que você se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e Deus te perdoará e você poderá viver uma vida em concordância com os mandamentos e com os ensinamentos de Cristo Jesus. Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Amém.